Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos de volta no nosso estudo bíblico desta quinta-feira, falando e analisando um pouco sobre o Novo Testamento, a segunda aliança que nós vamos ter, ou o Segundo Testamento, para nós entendermos tudo aquilo que o Velho Testamento aguardava como expectativa e vai sendo cumprido então agora através de Jesus Cristo, e como os escritores inspirado pelo Espírito Santo agora vão contar essa história para a vida da igreja, que também está sendo formada, a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, o seu povo, do qual nós fazemos presente. Nós vamos falar sobre os evangelhos escritos contando a história de um evangelho, que nós temos só um, conforme nós vimos semana passada, sendo escrito numa visão de 4 escritores diferentes. E hoje nós vamos dar uma explanação sobre o Evangelho, e falar um pouco sobre Mateus. Quando nós falamos em Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Qual boas novas ou boas notícias que nós temos de forma resumida e conhecida como o pequeno Evangelho, que é João 3,16. As boas novas ou a boa notícia é esta: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e deu o seu Filho para cumprir tudo aquilo que era a expectativa do Velho Testamento. Isso é as boas novas que nós temos, as boas novas ou a boa notícia, que vem da palavra então Evangelho. Junto com a palavra Evangelho nós temos aí o verbo evangelizar. E evangelizar o que é? Evangelizar é proclamar essa verdade, a vinda de Cristo ao mundo, que deu início então a um novo período na história humana, a concretização então da salvação depois que o homem pecou, conforme nós vemos lá em Gênesis, na queda do homem. Os propósitos dos evangelistas, que são aqueles que escrevem os evangelhos, nesse sentido, é o quê? É proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é trazer simplesmente um relato histórico de Jesus, ou falar sobre o Jesus histórico, mas proclamar, deixar claro que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Cristo é aquele que nós devemos de fato colocar a nossa vida nas suas mãos, crer nele, para que nós venhamos a ter a vida eterna, que é conquistada através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Esse é o propósito dos evangelistas, abrir os olhos nesse relato para que aquele que lê, para que o leitor que lê e para aquele que ouve essas boas notícias possa então reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e crer nele. Aquilo que futuramente Paulo vai falar lá em Romanos também, no capítulo 10, que é pelo ouvir da palavra, e crer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o propósito então daquilo que os evangelistas vão trazer para nós. Mateus vai apresentar Jesus de uma forma, Marcos vai apresentar Jesus de outra visão, Lucas também, João também vai mostrar na sua visão como eles querem, esses evangelistas, mostrar essas boas notícias da salvação. Mais precisamente hoje Mateus vai apresentar Jesus Cristo como Messias real, como o rei que viria para os judeus, porque Mateus tem um foco, e o seu foco é o seu povo, convencer eles de que de fato Jesus era o Messias, Jesus é o enviado de Deus na vida deles, Jesus era o aguardado da geração de Davi para cumprir todas as coisas. Por isso Mateus tem esse foco muito forte de apresentar Jesus Cristo como o Messias real. A palavra Cristo no grego equivale a Messias, quando falamos em Jesus Cristo. No hebraico quer dizer o quê? Ungido.
né, o Messias, né, ou aquele que era aguardado, né, que também é o ungido do Senhor, conforme relatava já os profetas no Velho Testamento. Mateus, ele mostra Jesus então como aquele que veio ao mundo para cumprir o quê? Para cumprir todo o Velho Testamento, tudo aquilo que era expectativa, tudo aquilo que era aguardado do Velho Testamento, que resumindo, né, para a cultura judaica era entendendo o Velho Testamento na lei e nos profetas, né, cumprindo todas essas coisas. E é isso que já Mateus no capítulo 5, verso 17, Jesus vai deixar bem claro isso, né, quando ele está lá no seu sermão do reino, ou trazendo como é a realidade do reino para os cidadãos do reino, né? Muito mais do que o sermão do monte. Ali é um sermão, né, para mostrar o reino para o seu povo, né, para trazer claridade sobre aquilo que ele veio trazer também sobre a face da terra ao escolher um povo para si. Por isso que ele em Mateus 5,17 diz: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, não vim acabar com o Velho Testamento, né? Eu não vim revogar, mas vim cumprir, né? Isso é muito preciso e muito forte no Evangelho de Mateus, porque Mateus está mostrando Jesus cumprindo tudo aquilo que era prometido para o seu povo lá no Velho Testamento. E o Velho Testamento era muito conhecido pelos judeus nesse sentido de aguardo do Messias que viria, né? No aguardo daquele rei que eles esperavam com expectativa. Aí Jesus então vem dessa forma dizer que ele não veio ao mundo para revogar ou para fazer uma outra história que eles não conhecessem, mas ele veio cumprir tudo aquilo que o Velho Testamento falava sobre ele. Os judeus, precisamente, eles davam muito valor à lei e aos profetas, né? Ou seja, ao Velho Testamento. E ao dizer que Jesus veio cumprir o Velho Testamento, né, o Mateus está mostrando em Jesus Cristo que ele está se autodeclarando ser o Messias prometido, né, ser aquele que eles de fato aguardavam, né, porque eles aguardavam um Messias que viesse salvar Israel dos seus inimigos, né. Nós vimos todo o Velho Testamento, a história desse povo, né, e na expectativa que esse povo tinha de novamente voltar a ser uma nação, né, não estavam reconhecendo e entendendo como isso iria acontecer, né. Eles pensavam em algo mais presente sobre a face da terra, mais terreno do que algo espiritual, algo eterno, numa conotação de um reino diferente. Eles aguardavam então o Messias, né, que salvaria Israel dos seus inimigos. E a maioria dos judeus, por essa questão, por Jesus mostrar um reino diferente, né, eles não receberam Jesus como Messias, porque eles não conseguiam ver esse Jesus. Eles queriam um Jesus mais politizado, mais político, um Jesus que viesse colocar a nação de volta no seu auge. E não foi isso que Jesus então veio trazer e mostrar que também não era essa a expectativa do Velho Testamento quando o Messias viesse. Por isso eles não receberam Jesus, né? Porque ele mostrou-se como um Messias ou uma proposta diferente daquilo que eles esperavam. E Mateus, então, o evangelista, ele quer provar que Jesus Cristo é de fato o Messias anunciado do Velho Testamento. Assim ele vai começar já desde a genealogia, uma genealogia de Jesus muito judaizante, muito judaico, né, de alguém bem próximo do seu povo mesmo em todos os segmentos. E ele começa então no capítulo 1, verso 1, dizendo o quê? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, retratando o rei, filho de Abraão, retratando a aliança, a promessa, né, que estava sobre esse povo. Abraão, né, nós sabemos que foi quem Deus estabeleceu de forma mais presente a sua aliança como povo de Deus, ao chamar Abraão, né, no capítulo 12 de Gênesis, que ele fala que a sua descendência, né, seria um povo muito grande sobre a face da terra, né, e esse povo então era o povo judaico que eles estavam entendendo no quesito Abraão então. Abraão, Deus
estabeleceu de uma forma então presente a sua aliança, que já estava lá em Gênesis 3:15, né, que na verdade não era simplesmente um povo de forma geral, mas um descendente, alguém que viria desse povo para cumprir todas as coisas. E nisso então Mateus vai reforçar que esse é o Messias, né, que foi anunciado então no Velho Testamento. Mateus está também sempre trazendo à memória o Velho Testamento por essa questão, né, para mostrar que Jesus o que? Cumpriu a lei e cumpriu os profetas, ou seja, ele cumpriu todos os quesitos do Velho Testamento para ele se autodeclarar ser o Messias enviado de Deus. Em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23, nós vamos ver o que? O nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias, né? Uma profecia que já estava lá no passado, né? Sobre como se daria esse nascimento de Jesus, né? Que seria justamente num local específico, a forma como isso se daria, o que aconteceria depois. Os profetas iriam falar sobre isso, né? E Mateus também, no capítulo 2, verso 4 e 5, mostra o local do seu nascimento, como cumprimento da palavra do profeta no Velho Testamento. Os judeus aguardavam o quê? Um Messias de forma errada. Por isso que eles não olham para todas essas questões. Os gentios até olham para tudo isso, vai para as profecias, né, para aquilo que a lei e os profetas diziam, estudam isso, né, e reconhecem isso. Nós temos isso na história dos magos, né, que vão reconhecer todos esses fatos e vão até o nascimento de Jesus no local específico, naquele momento específico. Mas os judeus, por não reconhecerem dessa forma, eles aguardavam algo mais político, então eles não conseguiam entender isso à luz das escrituras sagradas do Velho Testamento. Por isso o evangelista Mateus, ele mostra que eles estavam equivocados, né? A nação estava equivocada ao rejeitar Jesus como o enviado de Deus, né? Mateus então vai trazer em Cristo o quê? A figura real, ele vai deixar isso muito forte em Jesus Cristo. O Messias seria rei e os atributos reais estariam em Jesus. E ele vai começar então, o evangelista, mostrar todas essas questões em Jesus, né? Ele vai mostrar todos esses detalhes em Jesus Cristo quando ele apresenta Jesus como o Messias Salvador do seu povo. De que forma? Já começa lá no capítulo 2, né? No capítulo 1 mostra, né, na genealogia todo esse processo de Jesus em relação ao Velho Testamento. Mas ao nascer, Jesus recebe presentes reais. Capítulo 2, verso 11, quando os magos vão até Jesus, né? E ali eles presenteiam Jesus e reconhecem Jesus como um rei, mas um rei diferente daquilo que os judeus aguardavam. A sua genealogia, ele é visto, como nós vimos no capítulo 1, verso 1, como filho do rei Davi. Então ele é o quê? Aquele que vai herdar o trono de Davi, conforme a promessa do Velho Testamento, que esse trono nunca estaria vazio. Mateus também vai mostrar o quê? A superioridade de Jesus. Jesus, né, também ele é superior à lei e os profetas. Capítulo 17, verso 1 a 5, vai tratar desse fato. A lei e os profetas do Velho Testamento cumprimentam em Jesus. Logo, Jesus é superior, porque o Velho Testamento aguardava, mas não vê a confirmação. Jesus é a confirmação. Logo, ele traz o que? Até mesmo uma nova aliança, conforme o Novo Testamento vem tratar. Jesus é superior ao imperador César. Capítulo 17, verso 24 a 27 também. Jesus mesmo declara isso, perante aqueles que representavam o Império Romano naquele momento também. Mateus também mostra a superioridade de Jesus, como ele também se posicionando como o rei dos judeus. Ele se declara dessa forma também no capítulo 27, verso 11. Mas se a gente pegar os versos 28, 29 e 37, isso vai ficar bem firmado, naquela última semana de Jesus, quando ele também
se posiciona dessa forma, não apenas vai se posicionar, né, perante os governadores de Roma, mas ele vai se posicionar também isso perante o Sinédrio, né, perante aqueles que também estavam ali para julgar as coisas concernentes ao povo judeu. E Jesus se posiciona como o rei dos judeus também. Tanto é que na sua morte vai estar escrito lá, né, rei dos judeus, na sua cruz, né, conforme nós conhecemos da história. Na ressurreição, Mateus também relata Jesus afirmando desta forma, e nós conhecemos lá na grande comissão, quando Jesus, no capítulo 28, verso 18, se aproxima dos seus discípulos e diz o que? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo, Jesus é superior a tudo. Aquilo que Paulo depois vai falar, né, que Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes, né, que era a promessa também sobre a sua vida, que Deus o glorificou e colocou acima de todos, né, o Pai colocando o Filho acima de todos. E Jesus tem essa consciência, né, principalmente depois da sua ressurreição, ele deixa isso bem claro perante os seus discípulos. O segundo tema que nós vamos encontrar em Mateus é que o povo do Messias é a igreja universal, né, ou a igreja sobre a face da terra. Né? Jesus veio o quê? Para formar um povo, mas não um povo agora no sentido mais judaizante, um povo judeu, um povo específico, mas Jesus vai juntar um povo sobre a face da terra. Né? Por isso que Mateus vai colocar a igreja como também um centro na vida de Jesus, ao Jesus relatar sobre esse povo sobre a face da terra. Né? É Mateus que vai falar mais precisamente sobre a igreja. Né? Capítulo 16, verso 13 a 18, e o capítulo 18, versos 17, que vai Jesus Cristo começar a falar sobre essa expressão eclesia ou igreja, né, que no Velho Testamento era a assembleia, né, que era chamado, né, para fora, né, que é o termo Gaal, né, que nós já vimos nos nossos estudos anteriores. Jesus então, segundo o evangelista Mateus, ele constrói a sua igreja com base aonde? Com base nos apóstolos que o confessam como Cristo, o Messias, né, o Filho de Deus, né, onde Jesus traz a expressão pela primeira vez igreja, em Mateus 16, capítulo 16, os versos 15 e 16 é quando Jesus conversa com seus discípulos, né, antes dele falar sobre a igreja, e pergunta o que as pessoas falam dele, né, e conforme o relato vai acontecendo, ele pergunta: e vocês, como que vocês me veem? Aí vem o que? A confirmação, né? A base que o Espírito Santo coloca nos lábios de Pedro, quando Pedro fala que ele é o Messias, né? Que ele é o Filho de Deus. Né? É nessa base, então, vamos falar nessa base apostólica, né, dos discípulos ainda, né, que confessam, né, esse é o confessar de todos na presença de Cristo, agora que ele de fato é o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Está lá no versos 15 e 16 de Mateus capítulo 16. Isso é forte no Evangelho de Mateus, por quê? Para trazer então esse tema da igreja que Jesus então vai tratar quando ele também está diante dos seus discípulos. Essa igreja possui também o quê? A chave do reino. Não esquecendo que Mateus ele começa a mostrar Jesus falando sobre o reino que viria, ele vai trazer Jesus ensinando, e o primeiro grande ensino de Jesus é o sermão do reino. O reino é muito presente, mas qual é o reino? O reino é Israel? Não, o reino é a igreja. E é isso que Mateus então vai trabalhar, né, no seu evangelho, né, mostrando essa boa notícia do evangelho de Cristo, né, mostrando também o quê? Que Jesus é aquele que veio constituir a sua igreja, capítulo 16, verso 19. Né, e essa igreja então tem a chave do reino, né, porque ela faz parte do reino, né, sem ela esse reino não acontece na sua totalidade. Por isso que Mateus mostra que o Messias dá à igreja pessoas específicas, conforme o Velho Testamento mostrava na sua história, né, do seu povo. Jesus traz profetas. Quem são os profetas? Ele mesmo vai falar que ele dá profetas à vida dessa igreja.
capítulo 10, verso 41, capítulo 23, verso 34, né? Jesus é que assim o faz. Jesus traz sábios para essa igreja, capítulo 23, verso 34. Também os próprios discípulos são chamados de escribas, de sábios, capítulo 13, verso 52, capítulo 23, verso 34. Né? Alguns desses ofícios, por assim dizer, que existia no Velho Testamento é colocado então na vida da igreja. Logo, a igreja também é o quê? É o cumprimento de alguns quesitos do Velho Testamento que está agora se tornando uma realidade, né, com este povo sobre a face da terra. Mas não agora um povo judeu, não uma igreja judaica, judaizante, mas um povo em Cristo Jesus, o Messias. Por isso que Mateus também mostra a fé da igreja em Jesus Cristo como Messias. A igreja vai entender Jesus Cristo como Messias. Né? A igreja vai entender que ele cumpre a lei e os profetas, ele cumpre todo o Velho Testamento. E é nessa fé então que a igreja chama todos quem? Todos aqueles que o Pai o dá, né, para serem os discípulos de Jesus Cristo. Não é especificamente a uma classe de pessoas, não é especificamente a um povo sobre a face da terra, mas diante de todo o povo sobre a face da terra. Então a igreja vai chamar, vai recolher, vai trazer para si, né, nessa fé de Jesus Cristo como Messias, como aquele que cumpre todas as coisas, para que esses venham a tornar-se discípulos de Jesus Cristo. É nesse sentido então de uma igreja no mundo que Mateus mostra os gentios ligados ao Messias. Né? Mateus ele vai trazer uma conotação de Jesus muito forte com os gentios. Né? Não somente que ele veio para o seu povo, mas que Jesus também vai recolher, vai trazer para si, né, os gentios nesse reino. Né? Por isso que na sua genealogia, Mateus já começa lá no capítulo 1, verso 3 a 5, colocando 3 mulheres gentias no contexto de Jesus. Né? Pessoas de fora, Ruth, uma moabita, Raabe, né, que também não pertencia ao povo de Deus. Né? São pessoas, mulheres que vão estar sendo inseridas nesse contexto também na genealogia de Jesus. Capítulo 1, verso 3 a 5. Os gentios também são aqueles que reconhecem Jesus pela primeira vez quando o Deus encarnado está sobre a face da terra, né? Quando eles trazem presentes ao recém-nascido. Né? 3 presentes, ouro, prata e mirra, e não 3 reis magos. Alguns magos, diz capítulo 2, verso 1 a 12. É bom nós olharmos para isso. Alguns magos vão até Jesus. Esses são gentios que vão e reconhecem Jesus, né, como o enviado de Deus, como aquele que era aguardado nas profecias, e eles vão ali entregar, então, reconhecendo Jesus, entregar os seus presentes, adorando Jesus também, de uma forma diferente do que era esperado para os reis sobre a face da terra. Né? E quando eles vão atrás de Jesus, também é outra coisa que precisamos olhar para o texto, Jesus já se encontrava na casa, Jesus não era recém-nascido naquele momento, Jesus não estava na estrebaria, Jesus já estava na casa, né? E ali naquela casa é que eles vão e encontram-se com Jesus. Né? Nós temos aí um presépio meio contrário às verdades escritas que Mateus vem tratar para nós, e precisamos olhar para isso, à luz da palavra de Deus, entendendo o que a Bíblia diz, relatando sobre Jesus. Mateus também traz esse interesse, então, aos gentios. Né? Jesus, ele começa seu ministério e ele vai falar o quê? Sobre a Galileia dos gentios, e é ali que ele começa a expor, né, a falar sobre o seu reino, sobre a sua vida, capítulo 4, verso 12 a 16, né, que ele vem falar sobre a Galileia dos gentios. Né, um gentio vai atrás de Jesus, um centurião, né, que pertencia aí ao grupo romano, pedindo a cura para o seu servo, que ele admirava, ele tinha amor ao seu servo, capítulo 15, verso 21 a 28, e Jesus vai fazer essa cura. Depois de ressuscitar, Jesus ressuscita e volta para a Galileia novamente, onde ele começa todas as coisas, porque Galileia é a Galileia dos gentios, segundo
Mateus traz para nós, capítulo 28, versos 7, 10 a 16 e 16 vai tratar sobre essa questão. Isso mostra o quê? Mostra a realidade da igreja que Mateus então está trazendo em Jesus Cristo, a sua igreja universal. E nessa igreja universal espalhada sobre a face da terra, os gentios esperam no seu nome. Os gentios esperam. Capítulo 12, verso 21. Os gentios ouvem esse evangelho, essas boas novas. Capítulo 24, verso 14. Os gentios tornam-se discípulos de Jesus Cristo. Capítulo 28, verso 19. Isso é muito forte, então, para o evangelho que nós temos em Mateus, né? Mostrando esse lado, essa realidade de Jesus, então, para que os judeus se despertem a entender isso também. Mateus ainda mostra o quê? Que os judeus não vão aceitar Jesus dessa forma como Messias, eles não querem reconhecer Jesus nisso. E por isso também Mateus vai falar que eles são culpáveis por não reconhecer e por não receberem essa boa nova da salvação. É por isso o capítulo 15, verso 24 e 26, e Mateus 21, que é uma parábola, verso 33 a 46, vem falar sobre a rejeição então do povo judeu em relação a reconhecer Jesus como Messias, tal qual os judeus reconhecem Jesus. E por último, Mateus vai apresentar também Jesus como rabi, né, como mestre, né, mas um mestre diferente dos mestres que até então o povo judaico tinha. Ele é um intérprete sem igual da lei de Deus. Ele conhece a lei de Deus de uma forma natural sobre si. Ele traz um ensinamento que está acima dos escribas e dos fariseus, desde a sua meninice. E Jesus então ele vai se relacionar com o seu povo à semelhança de também um mestre com seus alunos. Mateus vai mostrar muito isso, Jesus nesse ensinamento como um mestre ensinando os seus alunos. E por isso ele vai dar ênfase então em Jesus no seu ensino. Ensino ao povo da nova aliança como viver essa nova aliança por meio de parábolas, por meio de provérbios e pelo seu próprio exemplo. Jesus vai ensinando, e Mateus então vai mostrar o ensino de Jesus nessa ênfase. Diferente de João, a gente vai ver lá para frente que João vai mostrar mais Jesus mostrando sinais. Aqui Mateus vai mostrar Jesus como rabi, como alguém que ensina o seu povo as leis de Deus, mas de uma forma superior àquilo que os rabi da época ensinavam. Mateus mostra o quê? Mostra que o povo fica admirado com os ensinos de Jesus. Quando Jesus termina o sermão do reino, capítulo 7, versos 28 e 29, diz que havia admiração no povo. O povo estava admirado com todo o saber de Jesus. Por quê? Porque diz o texto, está lá no capítulo 7, que Jesus ensinava com autoridade. Jesus tinha uma autoridade superior aos rabis da sua época. Essa é a ênfase então que nós temos também que Mateus traz sobre Jesus no seu ensino. Isso é um relato então sobre Mateus. Mateus está dizendo o quê? Que Jesus é o Messias, que viria, que Jesus é aquele que veio trazer a sua igreja, e na sua igreja ele vai chamar tanto judeus como gentios, por isso ele vai dar uma ênfase também aos gentios, e que Jesus é um rabi superior a todos. Ele tem todo o saber sobre si, e ele tem autoridade, ele é alguém superior aos demais. É dessa forma então que Mateus vem tratar Jesus Cristo. Espero que essas dicas sejam boas para você ir novamente ao Evangelho de Mateus e ler esse Evangelho à luz do evangelista Mateus, entendendo todos esses quesitos em cada relato que ele então vai trazer sobre Jesus Cristo. Semana que vem a gente vai ver como Marcos vai entender esse Evangelho. O evangelista Marcos escrevendo o seu Evangelho, trazendo o quê? Esse Evangelho das Boas Novas
mas de uma conotação um pouco diferente de Mateus, né? Não com conteúdo diferente, mas o alvo que ele quer trazer, o outro lado que Mateus não conta sobre Jesus, ele vai relatar então também, né? Ou pegando Mateus e trazendo algo mais forte também para o povo romano. Nós vamos ver isso na próxima semana. Que Deus assim nos abençoe, que possamos continuar entendendo aquilo que Jesus tem para nos ensinar através da sua palavra. O Novo Testamento ele é mais tranquilo para nós compreendermos, porque já é cumprimento de todas as coisas. O Velho Testamento é expectativa. Agora o cumprimento nós conhecemos muito forte em Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a sua vida, né? Um forte abraço desse irmão em Cristo. Amanhã nós teremos o nosso devocional, sábado a nossa escola bíblica, que o tema é igreja, mas a igreja não institucional, a igreja à luz da palavra de Deus, no sentido pleno do Novo Testamento como um todo, né? E reforçando, para conhecer a identidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, quarta-feira nós estamos ensinando isso, né? Nós tivemos começamos a falar sobre a questão interna da nossa igreja nesta quarta-feira, ou ontem, no vídeo que nós tivemos ontem. A participação foi pequena, eu notei isso porque às vezes tem pessoas que não têm desejo mesmo de aprender sobre a sua própria igreja, e isso é um lamento para nós. Por isso vamos rever os nossos conceitos também, né, com relação à igreja a qual nós dizemos ser e que devemos conhecer também, né? Que possamos analisar todas essas questões, porque essa oportunidade está sendo nos dado através de Deus para as nossas vidas nesse momento. Que Deus abençoe a cada um de vós, irmãos e irmãs, uma boa noite, né? E o dia de manhã abençoado, e esse final de semana também com a bênção de Deus, vivendo, né, cada dia com responsabilidade, como testemunha viva de Jesus Cristo, como a sua igreja sobre a face da terra.